Indivíduo condenado a quase 90 anos morre durante cumprimento de mandado de prisão. A ocorrência foi registrada no bairro Boa Vista. Segundo a polícia, ele reagiu contra os policiais e era condenado também por um latrocínio. Tentou empreender fuga, mas eu de frente com as equipes e nesse momento ele, portando uma pistola 9mm, efetuou disparos com os policiais com o intuito de alvejá-los e se evadir mais uma vez. Motociclista morre após colidir de frente com um ônibus na rodovia Wilson Finardi. Rio Claro registra mais 2 mortes por dengue. Colisão entre veículo e trem é registrada na Avenida 7. Apesar da gravidade, ninguém se feriu. Escola Móvel estaciona em Rio Claro para conscientizar sobre a economia circular. E o público em geral que tiver interesse em conhecer, pode ir até o local e lá vai ter a oportunidade de participar de uma aula de 15 minutos sobre economia circular. E o Rio Claro foi rebaixado para a Série 3. O Galo Azul teve apenas uma vitória na competição e não conseguiu escapar. Hoje é segunda-feira e esses são os destaques do Rio Claro Notícias, que já está começando. Olá, boa noite. O indivíduo que era procurado pela Justiça acabou morrendo durante o cumprimento de mandado de prisão. Segundo informações do setor policial, ele acumulava condenações que totalizavam 90 anos. Entre elas, condenado por envolvimento com um grande assalto registrado em 2017 na cidade de Araçatuba. Na época, a quadrilha explodiu uma empresa de valores, fugiu levando cerca de 10 milhões de reais e um policial civil acabou morto pelos bandidos. A ocorrência que resultou na morte de um procurado pela Justiça foi registrada na Avenida 84 do bairro Boa Vista. As equipes do 10º BAEP receberam informações sobre o endereço onde estaria o foragido e seguiram para o local para o cumprimento de mandado de prisão. Tínhamos a informação de que ele estava morando nessa casa e durante a averiguação ele atentou contra as equipes e acabou sendo alvejado. Os policiais fizeram a incursão na residência, que estava com o portão entreaberto. No quintal da casa, o indivíduo tentou empreender fuga, mas eu de frente com as equipes e nesse momento ele, portando uma pistola 9mm, efetuou disparos com os policiais com o intuito de alvejá-los e se evadir mais uma vez. E nessa troca de tiros ele acabou sendo alvejado e foi socorrido pelo SAMU e recebi informações há poucos instantes que ele veio a óbito pelo hospital. Segundo informações da polícia, o indivíduo era foragido da Justiça e tinha 2 condenações. Somente em uma delas, há 82 anos de prisão a cumprir por um crime cometido na cidade de Araçatuba no ano de 2017. Desde que eu assumi o comando do Policiamento Interior 9, nós estamos fazendo um trabalho de levantamento de integrantes de facções criminosas e de ladrões de alta relevância que têm penas altas a cumprir. Esse indivíduo ele foi identificado como Rogério Bezerra. Ele possui esse mandado de prisão de 90 anos a cumprir por latrocínio. Ele foi condenado em um roubo à empresa de valores em Araçatuba no ano de 2017 e lá um policial civil foi morto por ele. E por outros crimes de roubo. A somatória dessas penas, como eu disse, é bastante alta. O indivíduo foi identificado como Rogério Bezerra dos Santos, de 46 anos. Independente a vida que meu irmão sofria, que ele passava, se ele era um fugitivo da justiça, aí a justiça vem e fala uma coisa, só que ninguém sabe da verdade, né? Então o que eu falo pra vocês, antes de vocês divulgar alguma coisa na mídia, saiba primeiro pra saber se é verdade. Qual que é a verdade? A verdade é que ele falou que trocou tiro e ninguém trocou tiro. Meu irmão não tinha arma dentro da casa da minha mãe. Que ele respeitava minha mãe. Crime, se ele cometeu, eu não sei, porque eu não vivia junto com ele. Mas a gente viu o mandado de prisão. Isso eu vi o documento. Então, quer dizer, então ele era procurado. Tudo bem, poderia ser procurado. Mas tinha direito de tirar a vida dele? Responde pra mim, você. Não, eu não venho aqui opinar. Eu não venho aqui opinar, eu venho aqui ouvir. Tô dando espaço para as 2 partes. Entendi, tá bom. O assalto em que o policial civil foi morto ocorreu em 16 de outubro de 2017. Na época, a quadrilha agiu na cidade de Araçatuba, explodiu o prédio de uma empresa de valores. Depois, os criminosos fugiram levando cerca de 10 milhões de reais. Em um dos processos no site da Justiça, o desembargador justifica, abre aspas, clara está a responsabilidade criminal e cita o nome de 3 envolvidos, entre eles o de Rogério. Nós iniciamos um trabalho forte juntamente com Polícia Civil, Polícia Federal, Ministério Público, para identificar os integrantes dessas facções, identificar aqueles que estão procurados pela Justiça
e atuar firmemente para que a gente diminua a quantidade de crimes violentos na região e de homicídios principalmente. E 2 indivíduos que também eram procurados pela Justiça por tráfico de drogas foram presos por equipes de Rocan. Os policiais atuavam na Operação Pagamento quando, em patrulhamento pela área central, avistaram 2 indivíduos na Praça da Matriz. Eles tentaram fugir, mas foi feita a abordagem. E após pesquisas, foi confirmado que os 2 constavam como procurados pelo crime de tráfico de drogas. Eles foram conduzidos ao plantão policial, sendo recolhidos à carceragem e permaneceram à disposição da Justiça. E um motociclista de 42 anos morreu após colidir de frente com um ônibus na rodovia Wilson Finardi, em Araras, na manhã de sábado. De acordo com informações da Artesp, o condutor do ônibus trafegava no sentido leste quando se deparou com a motocicleta que teria invadido a faixa. O condutor do ônibus tentou desviar, porém não foi possível evitar a colisão frontal. Fernando Jesus dos Santos chegou a ser socorrido no local, mas não resistiu aos ferimentos. A vítima foi sepultada em Leme e a Polícia Civil investiga as causas do acidente. E o condutor de um veículo levou um grande susto na noite de sexta-feira em Rio Claro. Ao tentar cruzar a linha férrea, acabou sendo atingido pelo trem. Em nota, a empresa Rumo informou que o acidente aconteceu após o motorista tentar cruzar a ferrovia quando o trem se aproximava, desrespeitando a sinalização do local e não adotando os procedimentos de segurança, que pare, olhe e escute. O maquinista acionou a buzina e os freios de emergência, mas não foi possível parar a tempo devido ao peso e tamanho da composição. Ninguém ficou ferido e todo o suporte foi prestado ao condutor. A circulação no local foi restabelecida após o atendimento. A empresa ressaltou ainda que o Código de Trânsito Brasileiro determina que a preferência é sempre do trem e é considerada infração gravíssima atravessar uma passagem em nível sem parar previamente. A empresa alertou sobre os cuidados para motoristas e pedestres que utilizam esses trechos. Sempre pare o veículo antes de realizar a travessia e certifique-se de que não há trens se aproximando. E sempre mantenha também uma distância segura dos trens, seja eles parados ou em movimento. Vagas de emprego disponíveis hoje em Rio Claro para eletricista, pintor, auxiliar de manutenção, gerente administrativo, vendedora, ajudante geral, auxiliar de produção, auxiliar de plantio, motorista carreteiro e soldador. Os interessados podem procurar o Conecta, que fica na Rua 3, número 1636, no centro, ou acessar o portal da empregabilidade. E a seguir, caminhão móvel do Senai estaciona amanhã em Rio Claro para aulas sobre economia circular. Você vai saber todos os detalhes, quem pode participar, toda a comunidade. A gente traz as informações daqui a pouco. E no esporte não teve jeito para o Rio Claro, o Azulão foi rebaixado para a Série A3.
Agora, um alerta: os casos de dengue têm aumentado em Rio Claro e, infelizmente, mais 2 mortes foram confirmadas na cidade. Segundo o novo boletim divulgado pela Vigilância Epidemiológica de Rio Claro, o município registrou mais 2 óbitos por dengue. Com os novos casos divulgados, a cidade totaliza 4 mortes pela doença em 2025. Atualmente, Rio Claro tem 968 casos confirmados. A Fundação Municipal de Saúde alerta para os riscos da doença e pede que os sintomas sejam monitorados. E, em caso de piora, o munícipe deve procurar um médico. A Prefeitura também divulgou que tem realizado mutirões para remover possíveis criadouros do mosquito na cidade. Além disso, a população deve colaborar deixando as residências organizadas sem nenhum recipiente que possa acumular água. É recomendado também o uso de repelentes. Thaís Nascimento, de Rio Claro. Terça-feira de sol, mas céu com muitas nuvens. A previsão é de chuva durante a tarde, que vai até a noite. Em Rio Claro, mínima de 19, máxima de 31 graus. Em Piracicaba, mínima de 20, máxima também de 31. Já em Limeira, as temperaturas oscilam entre 20 e 32 graus. Você sabe o que quer dizer economia circular? É a evolução do modelo econômico adaptado aos novos tempos. Implica na redução do desperdício ou dos resíduos ao mínimo, ou seja, uma nova maneira de encarar a origem, a transformação e o destino dos produtos, com foco em 3 pilares: eliminar resíduos e poluição, manter produtos e materiais em uso e regenerar os sistemas naturais. Esse é um desafio para a atualidade e quem é de Rio Claro vai ter a oportunidade de saber melhor sobre este tema com a Escola Móvel do Senai, um caminhão adaptado que percorre vários municípios e vai estar na cidade. Toda a população pode participar. Aulas dinâmicas e discussões sobre um desenvolvimento de um futuro sustentável. Eu vou conversar com o Cristiano Sintra, que é coordenador de relacionamentos do Senai, e vai falar sobre a Escola Móvel, que vai estar discutindo tudo isso aqui em Rio Claro. Cristiano, fala um pouco pra gente, um pouco sobre a Escola Móvel. A Escola Móvel do Senai, de Economia Circular, tem rodado por 34 regiões do estado de São Paulo e nessa semana estará aqui em Rio Claro. Como que funciona esse trabalho? Esse trabalho é realizado com todo o público, trazendo o assunto de economia circular para ser tratado, desde já no nosso dia a dia, entendendo como isso nos auxiliará no futuro. E essas discussões são realizadas com crianças do ensino fundamental até a vida adulta, isso mesmo? É isso mesmo. Todos precisam entender uma nova forma de economia, que hoje a gente utiliza a economia linear, e a gente tem que começar a pensar de forma circular. E conta pra gente quem que vai poder participar dessas, visitar essa escola móvel, participar dessas aulas. Sim, toda a comunidade está convidada, a carreta estará na Praça da Liberdade e todo o público de Rio Claro está convidado para conhecer a carreta, que é uma escola móvel que o Senai tem em parceria com a Scania, e conhecer um pouco mais sobre a economia circular. E aí, quando que acontece, quais os horários? A partir de amanhã, terça-feira, dia 11, a partir das 8 da manhã, das 8 às 17, e na quarta também, das 8 às 17. Escolas ainda podem se inscrever? Como que funciona, Cristiano? Sim, as inscrições estão abertas para as escolas e o público em geral que tiver interesse em conhecer pode ir até o local e lá vai ter a oportunidade de participar de uma aula de 15 minutos sobre economia circular. E a escola que estiver interessada, como que ela faz para realizar essa inscrição? Tem os telefones de contato do Senai, então entrando em contato diretamente aqui com o Senai, a gente consegue fazer esse registro para eles. Ok, obrigada pelas informações, e é isso. Para você que está interessado em ficar aí por dentro dessas discussões e ter uma aula aí de 15 minutos na Escola Móvel do Senai, é só comparecer na Praça da Liberdade a partir das 8 horas da manhã. Thaís Nascimento, de Rio Claro. Muito bem, este é o nosso quadro Esporte, sempre contando aqui com as análises do Samir Palma com a gente.
Agora, é um prazer, você sabe que é um prazer, né? É um prazer receber você aqui, trazer esse balanço, né, das competições. Vamos falar de Rio Claro, porque a situação ficou muito complicada. Não teve jeito e o Azulão foi realmente rebaixado. Só teve uma vitória na competição, Samir? Uma vitória na competição, 9 empates para o Azulão. Uma equipe que empata tantas vezes assim, fica difícil, né? Tantas chances que teve em casa para marcar o seu gol, para conseguir, foi 0-0, 0-0, fazer um golzinho, pelo menos 3 pontos, já conseguiria escapar. Mas não deu, como a gente fala, o rebaixamento não começou agora, não. Começou lá no início com essa sequência ruim do Rio Claro. Nós temos aí as imagens do jogo também, porque o primeiro tempo foi 0-0, viu, Jana? 0-0 no primeiro tempo, mas aí no segundo tempo o São Bento foi para cima, ou seja, o 0-0 estava rebaixando as duas equipes. Aí o São Bento falou, vamos para cima, e dominou o Azulão. Rio Claro não conseguia chegar. Esse é o Marcos Nunes que marca aí o primeiro gol e logo na sequência ele novamente marca o segundo gol aí do São Bento, que estava jogando de azul ali, né? A gente fala, foi um duelo dos azulões aí, né? As duas equipes são conhecidas aí como azulões. Aí depois o próprio Marcos Nunes faz a jogada e aí o Nadson faz o terceiro gol, decretando aí a derrota por 3-0, São Bento para cima do Rio Claro. Aí o que acontece? Esperava-se um outro resultado, que é entre Portuguesa e Votuporanguense. A gente vê aí até no final do jogo os jogadores ali se ajoelhando e ficam no aguardo. Não comemoraram naquele momento. Por quê? Porque não se sabia se tinha terminado o jogo entre Portuguesa Santista e Votuporanguense. O empate estava fazendo com que o São Bento conseguisse escapar do descenso. E foi o que aconteceu. Alguns minutinhos depois, todo mundo ficou apreensivo, os torcedores acompanharam o empate entre 0-0 Portuguesa Santista e Votuporanguense. Então quem ganhasse desse jogo se livrava, não deu para o Rio Claro, o São Bento levou a melhor. E não deu também para a Portuguesa Santista, né? Os dois foram rebaixados, os dois times. Rebaixados. Agora, como você falou no começo, esse rebaixamento começou já no início do campeonato, né? Porque não vinha vitória de nenhuma forma e se não consegue esses pontos ali no começo já dificulta realmente ali no final. Mas o desempenho do Rio Claro nas últimas temporadas já vinha dando sinal, né? Já não era boa, né? Só em 2022 que a equipe conseguiu chegar aí na semifinal e depois 2023, 2024 e agora chegando aí com esse rebaixamento. Palavras de Janaína Moura, o Rio Claro foi no piloto automático. Era essa impressão que estava dando quando a gente acompanhava os jogos do Rio Claro Futebol Clube. O problema do Rio Claro foi que logo no começo, com aquela sequência de empates, depois uma derrota, já troca de técnico. Aí vem o Fael Júnior sem tempo, joga novamente, perde novamente. Então o Rio Claro teve algumas coisas que a gente não sabe o que aconteceu direito, mas a gente olhava, por exemplo, no BID, que é o Boletim Informativo Diário, que é da CBF, jogador do Rio Claro, o Yamada, que era um bom jogador no meio-campo, que veio contratado aí como status de ser o dono do meio-campo do Rio Claro, de repente estava com o contrato rescindido. A gente não sabe o que até agora, a gente não tem uma informação do Rio Claro a respeito disso. O que aconteceu? Por que esse jogador foi rescindido o contrato dele? Pediu para sair? Foi o Rio Claro que mandou embora? Então a gente não sabe. Então coisinhas desse tipo que foram mostrando que o ambiente já não estava legal no Rio Claro e acabou culminando aí num descenso que não acontecia. O Rio Claro disputar uma Série A3 há 20 anos. 2005 foi a última vez que o Rio Claro disputou uma Série A3. Lamentável, o torcedor, lógico que foi para cima aí do presidente, da diretoria, pedindo uma explicação há um tempo atrás e agora, infelizmente, amargou aí esse rebaixamento. Exatamente. O torcedor às vezes cobra a imprensa também, mas a imprensa, ela apenas repassa o que é passado pra gente. Então a gente também não tem informação, né? O Rio Claro também não passou informação pra gente, então a gente fica aí nessa, igual o torcedor, fica meio perdido. Lamentável. Samir, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente mais uma vez, viu? Sempre um prazer, estaremos aí. Hoje tem Palmeiras, hein? Hoje tem Verdão. Verdão em São Paulo.